exatamente 8h20. Mas agora sim eu gravei o vídeo que era às 4 da manhã. Só que não deu porque o som ficou uma merda. E agora eu tô tendo que refazer aqui. Com essa claridão aqui fora. Clarão, ó. Deixa eu transferir claro aqui, ó. Ó. Ranking parte 4, que vocês viram na thumb. Parte 4 do ranking da primeira temporada, da segunda temporada do Bob Esponja, parte final. E não tem muito mais o que dizer, né? Só bora pro 10º colocado. Em 10º lugar, temos o episódio Boca de Marinheiro. Nesse episódio, o Bob Esponja e o Patrick aprendem a falar um monte de palavrão. É o que nós vemos do desenho. Então, os golfinhos são os caras mais sujos do mundo. Que todos os palavrões dos caras é barulho do golfinho. Isso foi uma imitação do golfinho. Beleza? Mas, cara, daí nisso rola, beleza? Vai sendo episódio, eles falam palavrão. E o Bob Esponja vai lá e fala o palavrão no microfone do restaurante. Dos outros portugueses ficam bolados e falam pra eles pararem de falar isso. Daí eles param, vão lá, jogam um jogo, o Bob Esponja fica boladaço e volta a falar palavrão. Com isso, o Bob Esponja voltando a falar palavrão, o Patrick corre pra contar pro seu siriguejo, o Patrick também fala palavrão, os dois vão correndo tudo e tal, e no final os dois falam como que palavrão. E no final o seu siriguejo manda eles pintar o Siri cascudo. Só que daí o seu siriguejo pisa numa pedra, fala um monte de palavrão também, e com isso vai indo, todo mundo vai pra casa da mãe do seu siriguejo, vai durar ele tudo e tal. Daí ela vai lá, xinga todo mundo, fica brava com todo mundo e manda todo mundo pintar a casa dela. Beleza? E depois disso ela pisa numa pedra também. Só que daí, quando ela vai fazer o barulho, não é ela que não é ela que falou palavrão, foi o barulho do carro. E essa cena é muito boa. Cara, esse episódio é muito bom porque consegue, além de ser engraçado, consegue ser bom. Consegue ser bom. A gente sabe que os caras tá falando palavrão. Só que ao mesmo tempo que a gente sabe que tá falando palavrão, não é palavrão. Então fica muito bom, cara. Não tem como negar. E esse episódio é muito bom, é muito engraçado, não tem como nem falar muito. Segunda temporada acerta demais, cara. Segunda temporada, que nem eu falo sempre. A diferença da segunda temporada pra terceira. Na terceira tem os melhores episódios. Na segunda tem os mais bons episódios. Tem mais bons episódios do que na terceira. Mas né, bora pro nono lugar. Em nono colocado temos o episódio Natal Quem. Nesse episódio tá todo mundo... Mentira. Tá a Sandy querendo fazer uma árvore de Natal, comemorar o Natal. E o Bob Esponja pensa que a casa dela tá pegando fogo. Ele vai lá, tudo e tal. Até que depois a Sandy fica bolada com ele. Ela explica o que é o Natal. E ela descobre que o Bob Esponja não conhecia, tudo e tal, beleza. Depois disso o Bob Esponja apresenta pra todo mundo a festa do pequeno o que é o Natal. Todo mundo pede todo mundo escreve o papel do que quer ganhar. O Bob Esponja joga tudo pra cima e polui o mar. É tipo isso. Só que depois disso começa uma sequência top de uma musiquinha que é muito boa. E depois disso, daí eles esperam o dia inteiro quase pro Papai Noel vir. Ele não vem. Fica todo mundo bolado com o Bob Esponja e o Lula Molusco ri disso, porque foi o único que não acreditou. Ele deu risada, porque não tem como. Ele deu risada, ele ficou usando com os pontos e tal. Até que daí depois ele percebe que ele foi burro. E quando ele percebe que ele foi tongo, ele tenta ajudar a se fingir Papai Noel, dando presente pra geral. E no final ele dá tudo a casa dele, todos os móveis que ele tem. Ele pensa assim, meu Deus do céu, eu dei todos os móveis da minha casa por causa do Bob Esponja. Eu devo ser muito legal. Daí corta tá passando a aleatória de todos, o Papai Noel doidão. Ele vai lá, passa o Papai Noel, desejando, agradece o Lamolusco, tudo e tal, e é isso. E acabou o episódio. E ainda tem as cenas do Pet o Pirata, então ainda faz esse episódio ser melhor. Esse episódio também é muito engraçado, tem cenas muito boas. O Lula Molusco sendo exemplo não só de ódio, mas sabendo ter compaixão. E isso faz esse episódio ser muito bom. Agora pro 8º lugar. Piada de esquilo. Esse episódio eu curto muito também. É um dos episódios que eu assistia muito quando era moleque. Não tem como negar que é muito bom. Nesse episódio, o Bob Esponja tá fazendo um show de stand-up. Só que daí, nenhuma das piadas dele cola. Faz uma que ninguém ri, outra. Até que ele começa a zoar com a aparência da Sandy. Falando assim, por que tem que ser mais de um esquilo pra trocar uma lâmpada? Porque eles são burros. Ele faz piada, tudo e tal, beleza. Ganha a plateia. Daí a Sandy fica brava, tudo e tal. Fica brava, vai fazer piada comigo, posso saber? Fica brava e tal, só que o Bob explica que essa piada, todo mundo sabe que você é esperto e tal. Só que ele vai pro mercado, tá todo mundo zoando ela. Porque todo mundo pensa que o Bob Esponja falou é verdade. Todo mundo começou a levar isso como uma verdade. E depois disso o Bob Esponja
A Sandy fala não com o Bob Esponja, só que o Bob Esponja fala isso, ele fala, tá de boa, pode relaxar, tudo e tal. Depois a gente pensa em parar com as piadas. Ele vai lá e começa a fazer umas piadinhas nada a ver. Ela fala até como é que é assim. Depois a gente pensa, uma amiga ou uma fã, um monte de pessoas que eu nem conheço, mas que eu posso fazer rir a plateia inteira. Ele volta e volta a fazer as piadas. E quando acaba, vem pra mim uma sequência boa que é o seguinte. A Sandy vai lá e manda um bilhete pro Bob Esponja, falando pra ela ir lá na casa dele. Daí ela vai lá, ela se finge de tonga, só que é das piadas, tudo e tal, ela se finge tudo e tal, e no final o Bob Esponja percebe que tem que parar com as piadas. E quando ele para, ele começa a jogar geral. Zoa ele mesmo, zoa o seu siriguejo, zoa um monte de gente só de zoas, cara. Zoa os peixes dali também, então, cara, é mostrar que a piada todo mundo pode ser zoado. E isso é muito bom. Gosto muito desse episódio, tem ensinamentos bons, é engraçado em algumas das partes. E isso faz ele ficar no 8º lugar. Bora pro 7º. Em 7º lugar temos o episódio da Lagartinha. Nesse episódio o Bob Esponja e o Patrick. Esse episódio é tão bom que consegue juntar 2 estilos, cara. Eu vou começar falando assim. Um estilo que daí uma parte é o amor, a amizade, e outra parte é o filme de terror, né? Tipo isso. Porque vamos lá, a Sandy deixa o Bob Esponja e o Patrick pra cuidar de uma lagartinha dela. Daí eles vão lá, cuidam o dia inteiro, se diverte com ela, brincando com esconde, muita coisa, beleza. Passa o dia, a lagartinha vira borboleta. Enquanto isso, o Bob Esponja e o Patrick voltam lá pra brincar sem saber que ela tinha virado borboleta. Eles nem sabiam o que era uma borboleta. E com isso eles vêm lá e eles pensam que o bicho comeu a lagartinha. E tem um monte de cena meio com a perseguição, eles correndo da borboleta que eles conseguem jogar pra fora. Até que eles percebem que a borboleta é pro Siri Cascudo. Depois que ela vai pro Siri Cascudo, rola tudo nos auetos e tal. Os caras se escondem da borboleta junto com o seu Siriguejo e o Lula Molusco. E eles pensam que... E depois que o seu Siriguejo vê, ele pensa... Meu Deus do céu, esses caras são muito tongo. Eles vão ver, olham pra borboleta e se assustam. E tem aquela imagem da borboleta em vida real que, cara, me dava susto toda vez que eu via. Quando era pequeno, meu Deus do céu. E quando via, se assustou tudo e tal. Os dois... De ver a cena foi o terror, né? O Bob pensa, primeiro a lagartinha, depois o Lamolusco e o seu Siriguejo. Na cabeça dele já matou 3, tá ligado? Depois disso, o final é só uma bagunça inteira de todo mundo correndo a lagartinha, que é muito engraçado, todo mundo correndo, cara. O Patrick querendo avisar geral que a lagartinha tá vindo, todo mundo avisando. Até que no final a Cindy aparece, prende ela e todo mundo fica felizão, além, sem perceber o estado que a cidade tá. E todo mundo sai feliz que a Cindy prendeu o monstro. Esse episódio é muito bom, é muito engraçado. A música que tem nele é muito boa também. Tem como, cara, a segunda temporada é boa demais. Top 6 agora. Em 6º lugar temos o episódio de Imitação do Caranguejo, que é um episódio onde o Plankton se finge de robô pra engrenar o Esponja, um robô do seu Siriguejo e tal. De vai e vem. Tem uma piada que se repete nesse começo, que é o seu Siriguejo vindo e voltando e o Esponja sem entender nada. Pensando, o que você tá fazendo ali? Mas você já tava ali? E daí fica sem entender nada. Só que depois o Plankton faz um jeito de distrair o seu Siriguejo tacando uma moeda. Beleza. E vai lá, os dois estão na cozinha, o Bob Esponja e o Plankton, que no caso o seu Siriguejo roubou. Os dois estão ali na cozinha, de boa e tal. Até que o Bob Esponja faz tudo um negócio pra poder contar a fórmula secreta. E depois que passa tudo isso, o Bob Esponja fala que não é pra contar, porque era uma coisa que ele falou que não era pra contar. O Plankton também fica bolado, depois de ter feito um monte de baboseira. Daí com isso, o Bob Esponja chega e fala: mas você que pediu pra guardar aqui, tá? Na hora que o Plankton vai pegar, a moeda aparece e o seu Siriguejo aparece com o boladaço pro Bob Esponja. Você tá me confundindo com o robô? Daí acaba... essa fala do outro episódio. Mas... daí também. Você dá a fórmula secreta minha pra um robô e tal. Eles discutem e tal. E no final você pensa que o robô Plankton, na verdade... o robô seu Siriguejo é o seu Siriguejo verdadeiro. Ele tá com outra foto. Só que daí o Plankton o Bob Esponja dá uma moeda ali. Que mas não tem nada a ver, por quê? Porque tem um negócio autodestruição da moeda no robô. E o Plankton não sabe. Daí vai lá, o negócio explode. Pou! E o Bob pensa, se aquele era o Plankton, então, meu Deus! Ele vai lá e vai atrás do seu Siriguejo e consegue salvar ele. O seu Siriguejo fica meio bravo, tá mais de boa, e acaba o episódio. Esse episódio é muito engraçado também, tem muitas cenas boas. Eu acho um dos meus episódios que o Plankton parece bem. E é muito bom esse episódio, tem como negar, cara. Eu gosto muito.
Outro episódio que eu assistia muito quando moleque. Então bora pro 6º lugar. Em 5º lugar temos o episódio Marucho na Marra. Nesse episódio começa com o Pet Pirata, mais uma vez, doidão assim, felizão. Apresentar o episódio que ele gosta e também falou que é o favorito dele. Então é aquele que acontece o episódio tudo e tal, até que começa o episódio de fato. Quando cai uma âncora na casa do Bob Esponja, eu vou falar aqui também, cara, desse top 5, sem piada nenhuma. Depois talvez do primeiro até do segundo colocado, é um dos meus episódios favoritos do desenho inteiro, porque eu gosto muito desse. Então vamos lá. O Bob Esponja, o Patrick e o Lula Molusco sobem numa âncora, porque a âncora acertou a casa do Bob Esponja e do Lula Molusco. Os caras estão na âncora e vão e vê se estão num barco assustador. Eles vão ver esse barco, é do holandês voador. Do holandês voador aparece, assusta todo mundo e tal, beleza. Acontece várias cenas do Bob Esponja e do Patrick tentando fugir e sempre voltando ao mesmo lugar. Enquanto isso, o holandês voador sempre queimando o Lula Molusco. Daí eu acho que ia dar errado a dinâmica de 3 personagens com o elevador. Acabou que nessas o Lula Molusco tem reclamado bastante, ele jogou ele lá pra um negócio. Um negócio bem assustador, pra um portal bem assustador, e o Lula Molusco ficou assustadão, tudo e tal, e ficou lá com medo. Enquanto isso, o Bob Esponja e o Patrick viraram... Esqueci a palavra. Viraram... Vão fazer parte da tripulação deles para sempre. Do holandês para sempre. Depois o Patrick faz um monte de cagada, destrói o barco dele, não ajuda ele com o susto. No final, o holandês decide que vai comer eles. Lá ele. Daí ele vai lá, tudo e tal. Daí acho que vem pra mim uma das melhores cenas, porque eu gostava muito desse episódio. Uma cena que me fez lembrar desse episódio, me fez andar de rever um tempo depois, isso faz um tempinho também já. Foi a cena onde o Batman fala: Patrick, só tem um jeito de passar por aqui. Se a porta tá trancada, pela loja de perfumes. Tem toda a cena deles passando pelos perfumes, tomando perfume na cara, no final dando em nada. E eles passam tudo e tal. Daí vem o holandês e fala que não consegue comer nada sem a meia dele. E o Bob Esponja e o Patrick vão lá, roubam a meia dele e o holandês dá 3 desejos pra eles pra ficar de boa. Deu o primeiro desejo, o Patrick gasta pedindo mais tempo. O segundo desejo, o Bob Esponja gasta pedindo pro Lula Molusco vir. E o último desejo, e os dois sem querer, esse desejo, claro. E no terceiro desejo, o Bob Esponja perde pro holandês e virar vegetariano pra tentar ficar de boa. E com isso ele fica de boa. E com isso, os caras correm do holandês no final do episódio, onde chegou e a ideia do episódio acaba. É muito bom esse episódio, cara. Tem uma versão perdida desse episódio, que é uma versão meio perdida, que é o You Wish. Que é um episódio que é onde o Bob Esponja e o Patrick. É quase tudo a mesma coisa o episódio. A diferença é que tem uma votação pra definir quem quer ganhar. Que, tipo assim, se o Bob Esponja ganhasse, ele ia desejar que o holandês virasse vegetariano. Se o Patrick ganhasse, ele ia ser o último desejo, ele ia pedir um chiclete, no final ele ia acabar sendo comido. E aqui o Lula Molusco, e se o Lula Molusco ganhasse, ele ia pedir que nunca conhecesse o Bob Esponja e o Patrick. E no final ele ia acabar sendo comido. Então, a versão final certa foi do Bob Esponja mesmo. E depois disso fizeram, vou fazer o episódio de Marujo na Marra, que é um episódio bem top. Para o 4º lugar. Em 4º lugar, temos o episódio Franklin Rabisco. Que deve ter alguma referência ao Frankenstein, não é possível. O nome ser Franklin Rabisco não tem nada a ver. Mas tirando isso lá, cara, temos o personagem mais idiota de todo o desenho animado. O pintor o desenhista que desenha no rio. No rio não, no mar. Mas Celso, por quê? Primeiro de tudo, o cara resolveu desenhar no mar. Aí já tá errado. O cara vai lá e começa a desenhar. Derruba o lápis no mar. Ele fica assim que desenhar, porque ele só trouxe um lápis. Um lápis. Sabe, ele não pode derrubar não, cara. Só traz um lápis. Emula. Enquanto isso, o Patrick não precisa pegar a tesoura. Até que o lápis cai, eles se assustam. Só que depois eles percebem que era só um lápis, tudo e tal, e começam a desenhar com o lápis. E sei lá o porquê, quando eles desenham, o lápis cria vida. Vai ver que é um desenho animado. Verdade, nessa tá certo. Então, cara, eles vão lá, criam um monte de coisa, até que o Patrick desenha ele mesmo. Pra enganar o Lula Molusco. Só que daí o Frank o Rabisco vai lá, vai na porta do Molusco e machuca o Lula Molusco batendo assim nele. Ele vira bota a cabeça e bate assim nele. Depois que ele faz isso, ele pega o lápis e sai correndo. A voz do Rabisco é muito boa. A voz dele é tipo assim, cara, é muito bom isso. E depois disso, cara, é uma perseguição dentro do Rabisco. O Patrick querendo comemorar o aniversário do Rabisco, isso aqui não é aniversário dele. No final, os dois pegam o Rabisco e conseguem apagar ele. Só que um bracinho fica pra fora. E nesse bracinho ele vai seguindo e vai até a casa do Bob Esponja. O Bob Esponja tá dormindo com o lápis, tudo e tal. Até que aparece o Rabisco. Ele se redesenha e temos a batalha final do Bob Esponja versus Rabisco.
Os dois em lápis, os dois começam a se apagar, tudo e tal, beleza? Até que no final o rabisco pisa no papel e volta a ser um desenho. E fica de boa. Devolve lá pra superfície e voltamos pro desenhista Tongo. Que na hora que vai voltar a desenhar, a ponta do lápis quebra. E o cara não trouxe nem o apontador, ele foi com um caderno e um lápis com a coragem, né? É isso, beleza? No final ele fica bravo ainda, cara. Esse episódio é muito bom, tirando essa... Eu que eu tô falando isso de forma estressada, de forma irônica, cara. Mas esse episódio é muito bom, cara. Top 4 merecidíssimo, cara. É muito bom mesmo. Engraçado, pra quem rabisco é muito bom. E é isso. Bora pro terceiro lugar. Em terceiro lugar, temos o episódio Turno Macabro. Eu ia tentar deixar escuro pra fazer uma alusão boa. Se bem que... Pera aí. Achei que ia dar boa. Assim tá melhor. Faça assim, ó. Pronto. Não, tô usando. Vamos lá. Nesse episódio, o Bob Esponja e o Lula Molusco vão ter que trabalhar no Siricastudo o dia inteiro, porque agora o seu Siriguete abriu um turno da noite, porque pensaram que consegue ganhar dinheiro de noite. Quem que vai comer um hambúrguer de Siri das 3 da manhã? Eu não sei, né? Alguém sabe? Nossa, são 3 da manhã. Quem não desse pé, entendeu? Daqui a que o episódio rola, tudo e tal, o Bob Esponja fica todo feliz com o turno da noite, só que daí ele fica com medo de ir pro escuro, pra ele jogar o lixo. Ele vai lá, vai correndão, que eu nunca fez isso. De noite você tá comendo, você corre e volta. Ligeirão, você vai fazer essa coisa que fazer e volta correndo. Às vezes você tá com vontade de mijar, tá de noitaço, você tá com medo, você corre assim, ó. Ei, mijar rápido. Vai lá, mija tudo pra fora e volta. Tipo isso, que exemplo tongo, mas foguetinha no momento, mas cara. Depois disso, o Molusco, percebendo que o Bob Esponja tem um pouco de medo, conta a história do Zé do Picadinho, que era um cara que perdeu um braço e substituiu por uma espátula, e daí foi decepou a mão dele e depois foi atropelado por um ônibus. Era uma coisa assim, eu esqueci. Daí acaba que depois disso rola o episódio, o Molusco conta que era só uma piadinha, e o Bob Esponja ficando risado. Depois disso, começa as cenas mais assustadoras. O Molusco escuta o barulho, mas na verdade é só o Bob Esponja no telhado. As luzes começam a ficar apagando, desligando. Daí o telefone toca e não tinha ninguém lá. O telefone vai tocar e não vai haver ninguém lá. Daí com isso, daí aparece um busão. Ele vai rolando a tal e aparece um busão. Daí não, o Bob Esponja fala: eu não sabia passar busão essas horas. E não passa. E daí aparece um cara. E o cara tá assim de boa e com uma mão de espátula. Ele começa a assustar, os dois se assustam. Só que daí quando ele entra, ele era só um cara querendo uma vaga de emprego. Daí, essa cena boa do cara, tipo assim, a espátula dele tá aqui, a blusa dele tá meio que pra cima. Quando ele mostra a espátula, a blusa vai descendo assim, pô. E pra finalizar, o Molusco pergunta: cara, se era você que tava nas luzes e você que tava na... Se era você que tava no ônibus e no telefone, então quem que tava apagando as luzes? Devia uma das melhores cenas. O Nosferatu! Esse episódio é muito bom também, cara. É um episódio assustador, entre aspas, desenho animado, mas aqui é muito bom, cara. Não tem como nem negar, velho. É muito bom mesmo. Bora pro segundo lugar. Vamos lá. Segundo lugar, temos o episódio Sobrevivência dos Idiotas. Nesse episódio, o Batman e o Patrick estão querendo brincar na casa da Sandy. Só que daí a Sandy está no período de hibernação. E com isso, os dois, mesmo sem querer nada, os dois são criminosos mesmo, invadem a casa dela. Sim. E eles invadem. Eles entram lá, sem a permissão dela e vão. Eles começam a brincar na neve, sem saber o que é neve, no início eles não sabem. Daí depois que eles sabem, eles começam a brincar lá. Eles brincam tudo e tal, até que eles veem a Sandy que começam a tentar ela um pouco. Daí ela acorda pela primeira vez. Nessa primeira acordada dela, ela assusta eles tudo e tal, mas não chega a fazer nada. Porque ela volta a dormir. Depois você já fala: Patrick, não sei uma coisa pra deixar a Sandy de boa. Depois o Patrick fala que tem algodão, tudo tal, e desse algodão de umbigo, ele vai lá e faz um... E sai um fone. E nesse fone você consegue colocar ali pra deixar a Sandy de boa, sem escutar nem barulho. Um protetor de ouvido. E depois disso, o Batman e o Patrick começam a brigar. Tem que ver essa cena aí. Você está ferrado, alfinete. Quem é o alfinete? Os dois começam a brigar porque os dois querem ser o do sujão. Daí acaba que a Sandy acorda, a Sandy sai boladona atrás deles. Ela meio que mata os dois, e assim, dizendo assim, porque depois de acaba isso, a briga, aparece dois lápides. Dão sujão
Ele era alfinete, aí aparece o Patrick matando. Daí eles querendo ir embora, só que tá tudo congelado, daí tem que ficar até a primavera. Daí fica com frio do caramba, depois a gente pensa, como é que a Sandy consegue aguentar isso todos os anos? Daí eles pensaram que é a pele da Sandy. Daí tem a cena com eles rasgando a pele da Sandy inteira, para no final, quando sair pra fora, virou primavera. Meu Deus do céu, cara, virou primavera. Depois que virou primavera, a Sandy percebe que ela tá sem o pelo, fica boladaça, e o Bob Esponja fala que vai dar cobertura pra ela. Daí o episódio acaba. E, cara, é muito bom esse episódio. As cenas que tem do Patrick com o Bob Esponja se divertindo na zoeirinha e tudo tal, é muito boa. A cena da Sandy indo atrás deles em alguns momentos também é muito boa. É um episódio muito bom, não tem como negar. Talvez eu tenha exagerado e colocar em segundo lugar. Eu acho que talvez sim. Mas é um episódio que na minha memória sempre tá bem colocado. Eu gosto bastante dele. Bora pro primeiro lugar. Cara, eu acho que é o maior poupa-tempo da história. Vamos lá. É o melhor episódio de todo o desenho. Não é o meu favorito? Não é. Mas é o melhor episódio de todo o desenho. Não tem como negar. Doidos pela Banda! Nesse episódio, o Squilliam Pearson liga pra tentar o Lula Molusco, falando que ele vai tocar na bolha, tudo e tal. Só que no final ele fala que não vai poder tocar, que o Lula Molusco tem que ir no lugar dele. Ele termina zoando e fala que não tem uma banda. O Lula Molusco fala que tem uma banda. E quando o Lula Molusco fala que tem uma banda, ele fala, então você vai tocar na bolha. E o Lula Molusco vai lá na correria, faz um monte de papel e chama todo mundo que dá do biquíni pra formar uma banda. Mas no final são tudo bando de tongo, ninguém sabe tocar nada. Tem a cena da maionese. E maionese é um instrumento. Tem a cena do Patrick chutando a Sandy também. Essa cena é muito boa. Depois a Sandy vai lá e pega ele, pá, pega um negócio e põe meio que no pescoço, Patrick, coisa assim. E cara, é muito bom. Dentro do dia 2, os caras rolam uma explosão, tudo e tal. 2 pessoas, infelizmente. No dia 3 também não tá dando nada certo. Acaba que rola uma briga. E nessa briga destrói todos os instrumentos quase. Todo mundo fica triste, vai embora. E pensa como é que vai falar tudo tal. Enquanto isso, você dá um discurso emocional foda que fala aqui, ó. Vamos fingir que o Lula Molusco é o cara da ambulância, um cara do bombeiro. E vamos ajudar ele. E 1, e 2. E não deixa pra depois. Pô. Eles começam tudo e tal. E o Lula Molusco fala assim. Minha banda morreu no acidente. O que é isso atrás de você? Eita, parece a minha banda. E no final todo mundo vai dançando e tal. E nós percebemos que bolha era essa. Era o Super Bowl, cara. Eles querem cantar no Super Bowl, cara. Então, tipo assim, é um negócio dos Estados Unidos que tem, que é um campeonato de futebol americano. E você tem esses shows. E um desses shows é a Cefa do Biquíni. E eles começam. De ver toda a música do Cis Victor, que é muito boa, e termina com o Lula Molusco felizão. Nesse episódio nós temos Lula Molusco feliz, cenas engraçadas, cenas motivacionais fodas, com a experiência motivacional tudo e tal, cenas tristes, com o Lula Molusco ficando triste, cenas muito boas, engraçadas e um final muito bom. Eu vou falar e repito, não é o meu episódio favorito, mas admito que é o melhor do desenho. Então esse foi o ranking da segunda temporada, deu um trabalho do caramba, eu tô aqui já na última parte. E é isso, valeu, falhou e fui!